Salve, salve galera, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Eu queria estar trazendo para você aqui agora mais um momento de vídeo onde a gente vai apresentar um resuminho sobre os conceitos de cinemática. Hoje em especial eu quero falar com você sobre a velocidade média e velocidade escalar média, tá bom? Bom, antes de mais nada, deixa eu te pedir, claro, para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, é importante pra gente. Compartilha também, galera, as minhas redes sociais, meu Instagram, legal, tá aqui no cantinho, e também, claro, né, por que não, o meu site. Lá no meu site você vai encontrar uma série de exercícios, listas para você fazer o download em PDF e muita coisa bacana aí para você estudar, tanto física quanto matemática, legal? Vamos lá? Olha só que legal, hein? Bom, no vídeo de hoje eu queria te apresentar a famosa velocidade escalar média ou velocidade média. Eu vou te mostrar já já. Antes, eu quero conversar com você sobre o que é deslocamento escalar. Bom, olha só. Para a gente poder seguir, eu queria que você visse que eu já fiz um vídeo, coloquei aqui no YouTube, dá uma olhadinha aqui no card. Eu fiz um vídeo para você sobre os conceitos iniciais de cinemática. O que era trajetória, repouso, movimento. Tudo isso é muito importante para a gente, tá? Bom, e aí se você já viu aquele vídeo, seguindo a nossa ordem, eu queria que você respeitasse essa ideia do que é o deslocamento escalar depois daquilo, da trajetória. Bom, para você entender, deixa eu te explicar. Vamos imaginar que a gente tem uma trajetória retilínea, uma trajetória em linha reta, legal? Essa trajetória, a gente tem o hábito de fazer marcações em cima dela, marcações medidas numericamente. Pode ser medida em centímetro, medida em metro, medida em quilômetro, são marcações numéricas, legal? Tipo uma escalinha, uma reguinha. Ok? A gente tem o hábito de colocar uma setinha também, indicando qual é o lado onde os números crescem. Os números crescentes ficam para qual lado? A setinha aqui está do lado direito, então significa que para o lado direito os números vão ficando maiores. É isso. O ponto zero da nossa marcação, ele é conhecido como origem dos espaços ou origem das posições. É só um nome, não quer dizer que os móveis devem começar o movimento dali. Não, é só uma nomenclatura, nada demais. Bom, para você me acompanhar nessa ideia, eu queria que você pensasse o seguinte, olha só. Vamos imaginar então que em um determinado momento, em uma determinada situação, existe um móvel que se encontre, por exemplo, na posição -1 da trajetória. Só que esse móvel está em movimento. A posição dele muda com o passar do tempo. Então ele vai sair da posição registrada como -1 e vai parar em outro lugar. Por exemplo, digamos que ele venha para a posição 2 depois de certo tempo. Então, o que houve? Houve o movimento, legal? A gente costuma dizer que o espaço inicial, posição inicial, que a gente chama de S0, né, é o lugar onde ele estava inicialmente, que é na posição -1 metro. O espaço atual, o espaço final, vamos chamar assim, que ele vai depois de certo tempo, é o lugar onde ele parou lá no final da sua análise de movimento, que é no 2 metros no meu exemplo. Legal? Bom, a gente chama de deslocamento escalar, variação do espaço, variação de posição, um carinha conhecido como ΔS. ΔS é uma grandeza que é chamada, deslocamento escalar, que é sempre dado pela formulinha espaço final S menos da fórmula, o espaço inicial. Então, no meu contexto, o espaço final é 2, o espaço inicial é -1, então o ΔS seria, espaço final 2 menos o -1, no meu exemplo, então, seria ΔS igual a 3 metros. Eu queria que você entendesse que esse ΔS, ele fala sobre o deslocamento, ou seja, ele também vai tentar te dizer se o deslocamento majoritariamente foi para o lado crescente, quando o ΔS for positivo, ou foi para o lado decrescente, quando o ΔS for negativo. Então você pode fazer uma conta e descobrir ΔS dando -8. Esse menos quer dizer que o cara, ao invés de ir para a direita, por exemplo, foi para a esquerda. Legal? Então você tem que lembrar desse detalhe. Outra coisa muito importante é que você lembre que uma coisa é distância percorrida, outra coisa é deslocamento escalar. Deixa eu te mostrar uma situação. Vamos imaginar então que existe um móvel que se encontre na posição -2. Esse seria o espaço inicial dele. E esse móvel, ele vai para a posição 3 e depois volta até a posição 0. Então, olha o que esse móvel fez. Ele se movimentou de -2 metros e voltou para 0. Legal? Foi lá para o 3 e voltou para o 0.
A definição de deslocamento escalar, ΔS, é espaço final menos o espaço inicial, independente do caminho que ele fez, independente, né, de como foi isso. Eu vou pegar e vou usar a formulinha fielmente. Espaço final menos o espaço inicial. Qual que é o espaço final? A posição final. A posição final dele é 0. Qual que é a posição inicial? A posição inicial dele foi menos 2. Então vai ser 0 menos o menos 2. 0 menos o menos 2 dá 0 mais 2, que daria 2. Você observou então que o espaço percorrido foi 2? Pois é, esse é o deslocamento escalar, espaço percorrido, variação de posição, variação de espaço. São vários nomes. Deixa aí no comentário se você já ouviu todos esses nomes em várias questões. Coloca aí para mim nos comentários. Ó, voltando. Só que isso aqui não corresponde efetivamente à distância percorrida por ele. Você percebeu que isso não é a distância? Porque olha só o quanto andou. Distância tem a ver com quanto o móvel cansa. Imagina uma pessoa andando. Nossa, professor, ela saiu do menos 2 e foi para o 0. Nossa, andou só esse espaço. De menos 2 até 0 deu 2. Mas ela cansou o referente só a isso? Não. Ela cansou referente à ida dele até o 3 e depois o retorno dele até o 0. Olha o tanto de distância que ele andou. Você observou que ele andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros de distância total efetivamente percorrida? Pois é, então eu queria que você percebesse logo de cara, nem sempre a distância corresponde ao deslocamento escalar. Deslocamento escalar, espaço percorrido, é jogar na formulinha e ser fiel, jogar na formulinha e deixar que a mágica aconteça. Distância percorrida, não. Você tem que levar em consideração, claro, o trecho que o móvel passou. E é isso que vai distinguir a velocidade escalar média da velocidade média. Uma palavrinha só, né? Mas muda todo o contexto. A gente define velocidade média como sendo a razão entre a distância pelo tempo. Ou seja, qual foi a distância efetivamente percorrida em função do tempo? É assim que a gente calcula a velocidade média. Já a velocidade escalar média, a gente também utiliza a mesma nomenclatura, Vzinho M, é tido como deslocamento escalar pelo tempo. Legal? Então nós temos velocidade média e velocidade escalar média. Você não tem que se preocupar com essa coisa agora não, tá? Sabe por quê? Porque na maioria dos exercícios, na maioria dos contextos, o espaço percorrido é igual à distância. Isso acontece toda vez que o móvel se movimenta em linha reta, sempre no mesmo sentido. Então a distância e o espaço percorrido serão coincidentes. Para todo movimento em linha reta, onde o móvel sempre vai no mesmo sentido, isto é verdade. Então velocidade média e velocidade escalar média acabam sendo sinônimos neste contexto. Bom, para medir a velocidade média ou a velocidade escalar média, você tem formulinha. E também tem unidade de medida. A unidade de medida é metro dividido por segundo. Metro dividido por segundo. É assim que é o padrão da ciência, Sistema Internacional de Unidades. Metro por segundo. Legal? Agora, o que é importante você lembrar? Que na maioria dos exercícios, na maioria dos contextos, a gente trabalha com a unidade quilômetro por hora. Então, a todo momento eu tenho que saber converter de metro por segundo para quilômetro por hora. Bom, existe uma regrinha muito famosa, conhecida como regrinha do 3,6. Qual que é a regrinha? Sempre que você tiver com uma informação em quilômetro por hora e quiser transformar para metro por segundo, você divide por 3,6. Sempre que você tiver com uma informação em metro por segundo e quiser transformar para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Legal? Galera, este vídeo é o vídeo mais importante dentro desse conceito inicial de cinemática para você trabalhar com a velocidade. São inúmeros exercícios que você já consegue resolver com esse tema. Tá precisando de exercício sobre esse tema? Vai lá no meu site, você vai encontrar uma bateria de exercícios com a temática velocidade média, velocidade escalar média. Legal? Galera, valeu, compartilha esse vídeo com seus amigos. Obrigadão.